Olá, eu sou Flávio Cárcano, médico oncologista clínico, especialista em câncer gênito urinário. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre os tipos de câncer gênito urinário, passando naturalmente pela definição do que é o sistema gênito urinário. Se a gente for pensar na palavra gênito e urinário, o gênito vem do sistema genital. E nós podemos pensar tanto em homens quanto mulheres. Só que dentro da área médica convencionou-se a lidar com o sistema genital feminino a área da ginecologia. Então, quando nós falamos em ginecologia, é a especialidade que cuida, que olha para essa parte genital feminina. No caso do homem, a urologia ficou mais dedicada a olhar o sistema genital masculino. Então, o sistema urinário, o outro lado da palavra, nós estamos nos referindo ao sistema urinário tanto masculino quanto feminino. Mas dentro da área da nossa especialidade, que é a área do cuidado geniturinário, esse termo se cunhou principalmente para cuidar do paciente que tenha problemas genitais masculinos e também problemas urinários, tanto femininos quanto masculinos. O sistema urinário, se a gente for olhar aqui essa peça de arte, ela representa bem o sistema geniturinário. Então, primeiro falando do sistema urinário, né? Ele é composto pelos rins, nós temos 2 rins, né? Quando a urina ela é formada, ela desemboca nessa região aqui que a gente chama de cálice renal, ela coleta a urina que é produzida pelos rins e ela desce por essas estruturas que a gente chama de ureteres. Os ureteres então conduzem a urina até a nossa bexiga urinária. Então esse é o sistema urinário que pertence tanto a homem quanto a mulheres, a gente tem a mesma estrutura. Já falando do sistema genital masculino, é composto pela glândula prostática, pelos testículos e pelo pênis. Então, quando nós falamos de câncer geniturinário, nós estamos se referindo a qualquer tipo de câncer que pode surgir em alguma parte do sistema genital masculino ou urinário, tanto feminino quanto masculino. O mais comum câncer geniturinário, o mais frequente dentre os homens, é o câncer de próstata. Depois nós temos o câncer de bexiga e o câncer de rim. Menos comumente nós vemos câncer que surgem no testículo e também o câncer que surge no pênis. E mais raramente, assim como o câncer que forma na bexiga, ele pode se formar também nos ureteres ou no cálice ou pelve renal, que é aquela região que abriga a urina logo que o rim forma. Esses cânceres eles têm histórias naturais muito diferentes. Né? Enquanto o câncer de próstata tem um componente muito ligado ao envelhecimento, né? Esse tipo de câncer, conforme o homem mais envelhece, maior é o risco de desenvolver esse câncer de próstata. Olhamos para o câncer de bexiga e vemos já um desenvolvimento muito baseado e muito relacionado ao uso do tabaco, né, ao hábito de fumar. Muito embora nós tenhamos outros fatores de risco, como exposição a solventes químicos, né, ou principalmente aqueles pacientes que têm problemas que precisam usar sondas vesicais de muito tempo, também é um fator menos comum, mas também associado ao câncer de bexiga. Quando olhamos para o câncer de rim, nós não temos um fator muito bem definido e conhecido, mas sabemos que pacientes que tenham hipertensão arterial ou que tenham algumas síndromes genéticas associadas a alguns tipos de tumores estão mais propensos a desenvolver o câncer de rim. Quando falamos no câncer de testículo, é uma história da doença completamente diferente desses outros. É um tumor que acomete principalmente o adulto jovem. Talvez seja o tumor sólido mais frequente no adulto jovem na sua terceira e quarta década de vida. E é um dos cânceres mais curáveis dentro da área da oncologia, mesmo nos casos em que se apresentam metástase, ou seja, quando a doença já saiu do testículo e acomete outras partes do corpo, outros órgãos, como pulmão ou a região central do organismo.
Já o câncer de pênis está muito relacionado às condições de higiene do pênis e também associado à infecção por um vírus, que é o vírus, o papilomavírus, ou conhecido como HPV, que é aquele mesmo vírus associado ao câncer de colo de útero. É um tumor bem mais raro de acontecer e com prognóstico bastante ruim. Já olhando os outros tipos de câncer, que são mais raros ainda, que são os do ureter e da pelve renal, tanto o ureter quanto a pelve renal, eles são cobertos por dentro por um tecido que é similar àquele que cobre a bexiga, que é o urotélio, o tecido urotelial. E é ali que surge o câncer. Então, podemos pensar que o mesmo processo de formação do câncer e os fatores de risco que levam ao desenvolvimento do câncer de bexiga são muito similares àqueles que levam ao desenvolvimento do câncer de pelve renal e de ureteres. Em torno de 5% dos pacientes que a gente descobre um câncer de bexiga, às vezes já tem também a formação de um tumor nos ureteres. Então, o sistema geniturinário pode produzir cânceres em qualquer parte de todo o trato urinário ou genital masculino. E é essa área que eu atuo, que é o câncer geniturinário. Histórias naturais bastante diferentes, prognósticos diferentes, tratamentos diferentes e uma população de risco também bastante diferente, muito embora a gente esteja falando da mesma área de especialidade médica. E é um pouco desses tipos de cânceres que a gente vai conversar daqui para frente, para a gente entender um pouco mais sobre as características, os fatores de risco, qual é o prognóstico, como é que ele se desenvolve e também quais são os tipos de tratamentos que nós temos hoje disponíveis para tratar cada tipo desse câncer. Nós vamos conversar em detalhes sobre eles nesse canal. E um pouco antes disso, nos próximos vídeos, nós vamos falar um pouco das bases da formação do câncer. Então, eu quero falar para vocês sobre DNA e câncer e como o câncer surge. Isso é uma informação bastante interessante, com alguns conceitos que eu pretendo fazer algumas analogias e detalhar bastante para vocês entenderem. Isso vai ser fundamental para tudo que vocês ouvirem das minhas explicações e das minhas trocas de conhecimento com vocês dentro desse canal. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações e se inscrever neste canal. Assim você terá informações importantes sobre o câncer em geral e câncer geniturinário principalmente, e também ajude a disseminar essa informação. Quanto mais informação, mais consciência e maior a capacidade da gente tomar decisão sobre as nossas vidas. Um abraço e até o próximo vídeo.